ir ao médico. Vamos então ouvir o testemunho da Fernanda Serrano. Deixa-me começar pelo fim, Fernanda. Porquê é que decidiste escrever este livro onde abordas estas questões tão íntimas e tão dolorosas? Durante uma parte do livro, até chegarmos aos finais felizes, também lá chegaremos. Exatamente, acho que é o único livro que eu considerei ler, sabendo já o final. Mas é um livro apetecível exatamente por isso. Mas porquê é que decidiste escrevê-lo agora? Porque ao longo destes anos todos, e este livro, a espinha dorsal do mesmo, não tem a ver com a doença. Aliás, sempre me mantive um bocadinho à parte e na altura de vida a filo, falei, e isto teve um início, teve um fim, sobre a doença, foi o que foi falado e acho que eu fiz na altura de vida. Sim, fizeste uma declaração aos jornalistas e pronto. Onde respondi a todas as questões, sem exceção, que me foram colocadas na altura. E fechou-se aquele ciclo. De facto, agora, ao fim destes anos, percebi que não poderia, era incontornável não falar nisso agora nesse livro, porque o que é que me levou agora a escrevê-lo foi perceber que ao fim destes anos todos houve muita gente, grande parte do público pensou que eu tivesse sido uma inconsequente, uma perfeita irresponsável, porque depois de terminantemente ter sido proibida por parte dos médicos que me seguiam na altura e que o continuam a fazer, ter sido proibida de engravidar, que acham que fiz isso de forma declarada, pensada, programada, de todo. Ou seja, sentiste-te julgada em algum julgada e injustiçada, fizeram juízos de valor a meu respeito, porque não tinham essa informação, obviamente, que eu resolvi neste momento esclarecer e partilhar. Bom, vamos então tentar dar alguma sequência a isto. Esta tua história é um cruzamento permanente entre vida e possibilidade de morte. A tua, na fase inicial do cancro, e depois a tua ou da tua filha, naquela gravidez inesperada e detectada tardiamente e que era clinicamente proibida. Proibida. E desconhecida por mim, até então. Até às 17 semanas de gestação era desconhecida. Soubeste que estavas grávida quando já estavas na 17ª semana. Contra tudo aquilo que eu achasse possível. E já não havia nada a fazer nessa altura? Não, perante a lei portuguesa, obviamente que já não poderia fazer nada. Pelo menos em solo português não poderia fazer. Bom, deixa-me voltar atrás para tentarmos dar alguma cronologia para ajudar até aos nossos espectadores. Mas tu dizias-me há pouco, apesar disto ser uma história onde se cruza, portanto, a morte e a vida, de uma forma irónica, eu diria, com o final feliz, com os dois finais felizes, tu dizias-me que pretendes sobretudo alertar os outros. Porquê? Esta é a grande mensagem que eu penso conseguir passar através do livro, para que não só pacientes, mas também médicos, fiquem bastante alerta, porque por vezes um diagnóstico que nos deixe, ou um diagnóstico que não seja um verdadeiro diagnóstico, ou que nos deixe de certa forma inquietos, devemos sempre reformular esse diagnóstico ou tentar um outro parecer, uma outra opinião, ficarmos não com dúvidas, mas sim com certezas, porque está em jogo a nossa vida e isso é o mais importante, obviamente. Os médicos são seres humanos, são das profissões mais importantes e de maior grandiosidade, porque salvam vidas. Eu continuo a acreditar tanto ou mais nessa área e nessa profissão. Porque isso aconteceu contigo? Porque continuo, precisamente, porque preciso e continuo a confiar a minha vida e a minha esperança também nas pessoas que me acompanham, e o facto de ter acontecido, mas por outro lado, aquela inevitabilidade, obviamente, de terem sido erros clínicos por parte da mesma pessoa, não pretendo com isto que essa seja a grande mensagem do livro. Muito bem. Todo. É ficarmos alerta. Deixa-me sublinhar, alerta, muito bem. Deixa-me sublinhar que, de resto, não é mencionado o nome de nenhum médico no livro, portanto, eu, quando li, não o entendi como um ajuste de contas com ninguém, enfim. De forma alguma. Tu explicas no livro que sentiste pela primeira vez um caroço no peito num dia particularmente feliz da tua vida, que é o dia em que nasceu a tua segunda filha. A Laura. E aí, como é que foi? José Alberto, com certeza que não deve ter eclodido aquele nódulo, aquele caroço naquele dia. Eu provavelmente, porque era uma altura especial, onde eu estaria especialmente atenta àquela parte do corpo, dadas as circunstâncias do nascimento de uma criança, percebi e relatei isso à pessoa a quem deveria dirigir essa minha questão,
que foi amplamente desvalorizado. Ao médico. Sim, precisamente, à pessoa que comigo estava na altura. E esse assunto depois foi recorrente? Tu esqueceste do assunto? Disseram-te, não se preocupe, isto é normal? Era uma pessoa em quem eu confiava atenção e de quem até então não tinha a menor razão de queixa e que tudo tinha corrido muito bem. Já não pode ser assumido de leite, é normal? Não, foi uma coisa desvalorizada no sentido que era uma coisa inócua. E eu descansei, porque se é uma pessoa em quem nós depositamos a nossa vida e o nascimento de 2 filhos, fiquei descansada, mas felizmente alerta. E ainda mais porque um parente, uma pessoa muito próxima de família, ficou também ainda mais inquieta do que eu. E nunca deixou cair essa suspeita. E isso foi fundamental para que ainda continuasse a ser algo em cima da mesa, uma suspeita que não o deixasse cair por terra e que não fizesse com que o final não fosse assim tão feliz quanto isso. E isso prolongou-se durante algum tempo? Prolongou-se durante 2 meses. Voltei a insistir em pedir um exame complementar e filo, felizmente, ainda em boa hora. E há um dia, e eu peço, nós temos imagens desse dia, foi o dia de aniversário da TVI em 2008, na festa de aniversário, onde tu acabaste por ir. Foi nesse dia que tu percebeste que havia algo de errado com a tua saúde. Sim, algo estranho. Havia muito mais do que... Houve ali uma inquietação muito grande por parte da pessoa que telefonou e que solicitou de imediato que deveria secar o leite. Nesse dia. Era urgente fazê-lo. E isso deixou-me... Sem explicações. Sem explicações, porque na altura ainda não havia um diagnóstico conclusivo. Havia uma suspeita. Perguntei se alguma coisa de grave se passava, porque isso foi um telefonema feito a posteriori do exame que eu tinha feito, de uma biópsia. Ecografia e uma biópsia. Cujos resultados não tinham saído ainda. Ainda não teriam saído. Mas, entretanto... Mas recebi esse telefonema que me deixou muitíssimo assustada. Ou seja, os médicos terão falado e terão percebido que havia ali qualquer coisa e o médico ligou-te a pedir para... E que levou a essa decisão. A pedir não, a determinar que secasse imediatamente que tal acontecesse, precisamente. Aquele sorriso que nós vimos ali naquela gala era, portanto, um sorriso completamente angustiado por dentro. Era. E acho que nem sei agora perceber até que ponto é que eu consegui ficcionar tanto a realidade. Mas os atores têm disto, felizmente, estas ferramentas, e eu tive que as utilizar na altura de vida. De resto, tinhas interpretado 4 anos antes uma personagem. Ironia do destino. É por isso que eu digo que este teu livro está repleto de situações, de coincidências e de ironias, e ainda bem que acaba como acaba, mas está repleto dessas situações. Tu interpretaste uma personagem numa novela de grande sucesso na TVI, chamava-se Queridas Feras, em 2004, em que interpretaste uma personagem a quem acontecia... Precisamente mesmo. Tudo o que te acabou por acontecer. Tudo. Acabou por ser quase uma preparação para tudo o que viria a acontecer de seguida. Agora de uma forma muito mais dura e direta, porque era a realidade. Mas de certa forma acabou por atenuar até um pouco todo o choque imediato e o impacto que se sente ao receber um diagnóstico destes. Por incrível que pareça, não há nada que consiga atenuar, mas penso que aligeira um pouco. Eu sabia todos os processos, todas as fases pela qual iria ter de passar. Sim, mas geralmente costuma ser ao contrário. As pessoas têm uma experiência na vida real e depois ela é encenada. Aqui foi exatamente o oposto. Isso também é profundamente invulgar. Tens dificuldade em ver as imagens desta altura? Tenho, ainda tenho. Ainda. Mas consigo perfeitamente evitar. Depois veio o resultado da biópsia e estava confirmado que era um cancro na mama. Sim. E aí seguiram-se todas as etapas necessárias. Sim, todos os protocolos complementares, que seriam, primeiro que tudo, a abordagem da cirurgia, tudo feito por equipas que pertencem, obviamente, à mesma área, mas por equipas diferentes. A primeira abordagem seria essa cirurgia, à qual fui submetida, a posteriori os exames de quimioterapia e, consecutivamente, os de radioterapia. Tudo terminado em setembro.
Durante quantos meses? Durante quatro meses. A dúvida permanente? Dúvida permanente, eu acho que essa ainda se mantém, porque nós nunca descansamos perante um problema que se nos apresenta desta forma, é inevitável e é incontornável pensarmos dessa forma. Primeiro, pensamos porque é que nos acontece este tipo de situação. Porque achamos sempre que só bate à porta do vizinho e nunca à nossa. Depois, é preciso resolver, vamos tentar resolver, mas ficamos sempre com medo de que tudo volte, porque também de certa forma também é legítimo que pensemos porque não a nós. Não somos seres assim tão especiais, apesar da exposição pública por vezes fazer pensar com que sejamos seres diferentes, mas não. Como te recordas, esses 4 meses foram meses de medo, de angústia, de luta contra ti próprio e contra as circunstâncias? Foi um misto de muitas coisas. O medo é, obviamente, evidente. Mas depois eu acho que uma boa estrutura familiar, um bom acompanhamento clínico e alguma tranquilidade e serenidade são fundamentais para que tudo se coadune e tudo seja bem encaminhado e que o percurso seja o perspectivado, digamos, o desejado. Há aqui uma passagem no livro que eu assinalei, em que tu dizes: o cancro ensinou-me a não desperdiçar tempo e emoções. Cancro. Só consegui mencioná-lo, verbalizar a palavra, 2 ou 3 anos depois de ter dado cabo dele. Já a minha filha Maria Luísa nascera há muito. Como é que tratavas a doença? Fase delicada. De certa Grande forma ainda... eufemismo. Sim, fase muito delicada. Ainda hoje continuo a fazê-lo, eu acho, porque... E tens dificuldade em abordar a palavra, em usar a palavra? Não tenho dificuldade, mas se existe uma forma mais floreada de o dizer, até para não ser tão chamativo e até para que não seja tão abusivo falar-se disto, porque somos alvos fáceis aos olhos de muita gente. E de certa forma acaba por ser uma defesa. Existem muitas línguas afiadas por aí. Neste caso podem guardá-las e utilizá-las em tempo e altura de vida, porque este livro, e contra tudo e contra todos que possam achar, mas então sempre esteve em silêncio, nunca quis falar sobre a doença e agora de repente partilha tudo isto. Isto faz parte de um todo, faz parte do início de uma história onde ocorreu um erro clínico. Era impossível não falar sobre a fase da doença, porque faz parte dessa fase. Consequentemente existiu outro erro clínico e essa fase delicada faz parte de toda, cronologicamente falando, teria obviamente que falar. Uma longa fase. História, sim, mas há uma altura em que o cancro é dado como controlado, derrotado, e nessa altura os médicos dizem, ou costumam dizer... Eu tenho algum receio, desculpa, interromper-te, de utilizar a palavra derrotado, porque na realidade nós nunca derrotamos nada. A ameaça permanece sempre. A predisposição para tal mantém-se. Mas há uma altura em que eles dizem, isto está resolvido, controlado, dominado. Controlado é o mais correto da minha parte utilizar. E agora aproveita a vida, aproveita o melhor que a vida tem. Mas isso nós deveríamos fazer sempre na realidade. Certo, mas para os médicos é o que nos dizem, é isso, aproveita a vida, esteja tranquila. E de certa forma é o que eu tenho vindo a fazer, é não me desgastar com coisas que realmente é dar a importância que as coisas têm. Mas só te proibiram de uma coisa. Engravidar. E quando é que descobriste que isso tinha acontecido? Precisamente no dia 29 de dezembro de 2008. 2007 nasceu a minha filha Laura, 2008. Eu tinha concluído os tratamentos de radioterapia a 18 de setembro. Houve um erro da minha parte, obviamente, mas é quase senso comum saber-se que as mulheres, grande parte delas, após esta bateria de tratamentos, que durante uma grande fase, ou se não de forma permanente, ficam inférteis. O que não é desculpa para nada, obviamente, não me poderia ter deixado descansada, mas daí a ter tomado todos os cuidados que eu achava que fossem necessários e ter colocado um dispositivo para evitar surpresas. Porque tinha, obviamente, medo de correr riscos. Já tinha tido alguma sorte até então. Não iria afastar essas hipóteses todas. Porque essa possibilidade era perigosa, em primeiro lugar para ti.
o que me foi dito e o que é prática comum fazer-se é que nos 2 anos posteriores a um tratamento, a uma cirurgia, a todo este tipo de abordagem num processo oncológico, os 2 anos seguintes é completamente perigoso, é proibitivo engravidar, porque tem um risco acrescido de recidiva da doença. Eu não iria nunca expor-me a um risco desse e um perigo desses, obviamente. Tenho não 2 sou filhos, insensata. Tenho 2 filhos para cá fora, tenho família e tenho amor pela minha própria vida, não iria nunca incorrer numa situação destas. Mas com a agravante de que, quando foi descoberto, a gestação já estava numa fase muito avançada. É impressionante. Como não é detectado isso numa consulta destas que fui fazer, onde solicitei esse tal dispositivo e já tinha 4 semanas, supostamente, de gravidez. Tal não foi detectado. Portanto, eu estava descansadíssima de que estava tudo bem, que estava tudo controlado e que não corria riscos de nada, que estava a ir de acordo a tudo o que me tinha sido aconselhado, clinicamente. Eis que tive uma outra surpresa no final desse ano, 2008, quando, a 29 de dezembro, percebi que afinal não estavam a decorrer as coisas no sentido que eu tinha pensado que estava tudo bem, tudo tranquilo. Não. E há que resolver uma vez mais. E perante a lei portuguesa não poderia fazer uma interrupção voluntária da gravidez. Perante a literatura, e isto ainda é mais estranho, porque se por um lado os médicos nos informam de que não podemos de todo engravidar, como é que depois a literatura diz que não corremos riscos acrescidos de uma recidiva de uma doença se engravidarmos? Nós buscamos fórmulas mágicas e respostas numa ciência que para nós deveria ser exata, que é a medicina, e de facto não é. É menos do que E gostaríamos. na altura em que nós gostaríamos... E correste médico atrás de médico nessa altura. Sim. Com uma dúvida absoluta sobre o que fazer. O que fazer. E quais as consequências de fazer seja o que for. Seja o que for, qual fosse a decisão que tomasse, quais seriam os riscos, os perigos. Às tantas, é pesar o que é menos mau. Eu cheguei a pensar dessa forma. Será que estou a correr risco de vida? Eu, nesse caso, primeiramente, a minha primeira preocupação era sobre a minha vida. E não em relação à vida da bebé que ali estava, que até então era perfeitamente desconhecida para mim. E que fazia todo o sentido, sim, manter-me viva e com qualidade de vida, porque precisava de cá estar durante muitos e largos anos. E não queria, de forma à altura, estar a defraudar todas as pessoas que até então tinham depositado em mim confiança, parte da equipa clínica, como sendo uma perfeita inconsequente. E fui munir-me de todas as opiniões possíveis dos médicos, que para mim era uma referência e continuam a ser nas mais variadas áreas, desde pediatria... Mas tu explicas no livro que houve muitas opiniões contraditórias, cruzadas, diferentes, até que tu tomaste uma decisão. Foi intuição? Também foi muita intuição. Foi muita intuição, mas também foi baseado em algumas opiniões. Sim, algumas opiniões eram de que não constituíam um risco acrescido de eu voltar a ter alguns problemas relacionados com a doença. Era de que possivelmente estaria tudo bem com a bebé, caso eu decidisse pela vida desta criança, que a toxicidade do corpo já não estaria tão elevada quanto se poderia pensar. Enfim, foi um conjunto de elementos que me ajudaram também e a reboque da intuição chegar a esta decisão. E quando ela nasceu foi um dia de grande felicidade? Foi. A gravidez não foi uma gravidez tranquila de tudo. Foi sempre um bocadinho intranquila, mas teve um final feliz e isso é o mais importante. Estou cá. 2 finais felizes. 2. Sobreviveste a um cancro na mama, ainda por cima numa zona do corpo relevante, enfim, para todas as mulheres, como é evidente, para todas as pessoas, mas para alguém que é atriz e que trabalha a linguagem corporal, faz parte da sua profissão, e é esta gravidez que poderia ter corrido mal também para ti. Sentes que renasceste? Quem é esta Fernanda Serrano depois de 2 finais felizes? Mais feliz, sem dúvida. Seguramente mais feliz. Mais com uma boa dose de sorte a acompanhar-me. Sinto que sou uma verdadeira privilegiada por tudo. Por ter sido muito bem seguida,
por ter tido as melhores opiniões na altura certa, por ter sido bem conduzida, apesar dos pesares, e por tudo ter corrido conforme eu esperei sempre. E por manteres o sorriso nos sorriso. olhos. Fernanda, muito obrigado por teres vindo ao Jornal das 8. Obrigada pelo convite, partilhando esta tua história pela primeira vez em público e através do livro que foi publicado esta semana. Estamos a encerrar este Jornal das 8, esta noite na TV24 às